Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre questões ambientais, com enfoque em problemas atmosféricos, tá? São questões que caem muito em vestibular, em qualquer vestibular que vocês forem fazer na parte de geografia. Além de cair em vestibular, é uma coisa que é muito importante para a sociedade, para entender um pouquinho da sociedade que a gente vive hoje e um panorama futuro, né, dessa sociedade. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai começar a falar do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, lembre sempre disso, ele acontece naturalmente e mais do que isso, ele é imprescindível para a vida. É o efeito estufa que mantém a temperatura do planeta com uma média geral que seja propícia à vida. A do planeta Terra gira em torno de 15, 16 graus Celsius de média, tá? E é importante para a vida porque sem o efeito estufa a gente teria uma variação muito grande de temperatura. Teria temperaturas muito altas na parte que estivesse voltada para o Sol, recebendo radiação solar, e temperaturas muito baixas, onde fosse noite, né, onde não estivesse recebendo radiação solar, porque todo o calor que a Terra absorvesse durante, a maior parte do calor que a Terra absorvesse durante o momento que ela está virada para o Sol ia ser perdido, tá? Então, por isso, o efeito estufa é fundamental. Ele funciona exatamente como está mostrando na figura aqui. A gente tem parte da radiação solar. Deixa eu colocar a caneta. Parte da radiação solar entra na atmosfera, tá? Uma pequena parte é refletida direto por esses gases de efeito estufa, vapor d'água, enfim, dióxido de carbono, são gases que têm essa característica de estufa, tudo bem? Uma parte entra na atmosfera, uma parte é retida e volta direto para o universo, outra parte bate e vai ser refletida pela luz, pela própria superfície da Terra, desculpa. Então essa superfície da Terra vai refletir, só que uma parte do que foi refletido pela superfície vai voltar, vai conseguir passar dessa linha de gases da atmosfera, outra parte vai ficar retida dentro do planeta. Essa parte que fica retida é que mantém a temperatura da Terra mais ou menos equilibrada e com uma variação muito pequena de temperaturas máximas e temperaturas mínimas, tá? Não chegando a uma coisa imprópria para a vida. Então é um dos motivos pelo qual temos vida no planeta Terra, a presença da atmosfera desses gases estufas que proporcionam uma qualidade de temperatura mediana no planeta, tá? Só a gente pensar numa estufa de plantação mesmo. Você tem lá algumas plantas, geralmente em locais frios, em países frios, e a pessoa vai lá e constrói uma estufa coberta com iluminação lá dentro para que esse calor não seja perdido e essas plantas, enfim, a vida consiga sobreviver dentro de temperaturas muito frias, né? O exemplo é basicamente esse. E o carro também, se a gente deixar um carro no sol, uma parte da radiação vai passar pelo vidro e vai prender o carro. Quando você entrar dentro do carro, ele vai estar muito quente. É mais quente que o exterior, porque o calor ficou retido. O exterior, como não tem um vidro assim por fora, né, prendendo em um espaço mais curto, vai estar menos quente do que dentro do carro, que vai estar muito quente. O carro exposto ao sol, claro. Mas o efeito estufa, quando a gente está falando de questões ambientais, ele é sempre lembrado junto com o aquecimento global e junto com problemas humanos, tá? Relacionado à ação humana, tá? Mas só que o efeito estufa, como eu disse para vocês, ele é natural, mas ele é intensificado pela ação humana, tudo bem? Então a gente tem o ser humano que ele está intensificando o efeito estufa e ocasionando um aquecimento global. Eu estou deixando essa camada, que aqui a gente está vendo que é mais fininha da atmosfera, eu estou fazendo com que essa camada engrosse mais, ela fica mais espessa, com mais gases de estufas. Consequentemente, é tipo uma coberta no verão. Se você tem uma coberta fininha, você vai ter uma quantidade de calor sendo retido. Se você tem uma coberta mais grossa, você tem uma quantidade de calor maior sendo retido. Então, se a gente parar para pensar que a atmosfera está ficando mais grossa, ela está retendo mais calor. Só que isso, dependendo do nível e do estágio que isso esteja avançado, pode fazer muito mal. Muito calor, você vai prejudicar o crescimento de plantas, o desenvolvimento da vida. A gente tem uma temperatura no planeta que é ideal para o desenvolvimento da vida hoje. Se você aumenta muito ou abaixa muito essa temperatura, logicamente você vai causar danos para a vida na Terra, tá? Então o efeito estufa, a intensificação do efeito estufa, que é o correto de se dizer,
que está gerando problemas como o aquecimento global. Tá? Eu estou aumentando essa espessura da minha atmosfera, retendo cada vez mais calor na superfície, consequentemente aumentando muito a temperatura da superfície terrestre, tudo bem? E aí tem todos aqueles outros problemas que vêm associados. A gente tem o degelo, o derretimento de calotas polares, enfim, todos esses problemas que estão atrelados ao aquecimento global, que é ocasionado por uma intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural e fundamental para a vida. Olha como a gente vem e consegue trilhar esse caminho agora de forma bem lógica, assim, até chegar nessa discussão de aquecimento global que a gente tem hoje em dia. Tudo bem? Bom, seguindo então, a gente tem a redução na camada de ozônio, tá? A camada de ozônio é muito importante porque é a camada de ozônio que protege a gente da radiação solar, tá? Principalmente dos raios ultravioletas, que são danosos para a sociedade, principalmente para a pele humana, tá? Não só para os seres humanos, claro, mas a gente está o tempo inteiro analisando os aspectos humanos disso. Causa outros impactos para o ambiente, mas a gente tem que sempre levar em consideração o quanto isso é danoso para nós seres humanos. Bom, é uma camada de um gás que é O3, tá? São 3 moléculas de oxigênio que está cobrindo o planeta Terra, e essa camada de gás ela é capaz de filtrar os raios ultravioletas. A luz do Sol vem com vários raios, tá? Um deles, o ultravioleta. Esse ultravioleta que faz mal para a nossa pele é retido uma parte dele, claro, uma parte entra, por isso ainda assim é importante usar protetor solar, tá? Mas uma parte dele fica retido na atmosfera, na camada de ozônio, não entra, não chega na nossa pele, na superfície. Então a camada de ozônio é um filtro mesmo dessa radiação solar. Então quando você tem uma redução desse filtro ou um buraco na camada de ozônio, que é o que é mais dito assim, mas não é bem um buraco, está deixando ela, ao contrário do que está acontecendo com a atmosfera e com o efeito estufa, que está deixando mais espesso, você está deixando o ozônio mais rarefeito, ele está em menor quantidade na atmosfera, tá? Isso é prejudicial, mas a gente consegue notar por imagem de satélite, como a gente está vendo aqui, comparando 1979 com 2018, que o lugar mais afetado por essa rarefação do gás ozônio é aqui na região da Antártida, tá? Por isso a gente tem o hábito de chamar de buraco na camada de ozônio, mas não é bem um buraco, mas vale como expressão, tá? Então é isso, é uma camada que vai filtrar esses raios ultravioletas e vai impedir com que eles cheguem no planeta Terra. Bom, quais são as causas dessa redução na camada de ozônio? Emissão de CFCs, clorofluorcarbonetos, tá? Que é comum em aerossóis, em desodorante e tal, e gases refrigeradores. São aqueles gases que eram usados principalmente em geladeiras antigas, tá? Hoje em dia não. A gente deu uma superada boa nesse problema. Ele já foi muito pior assim, em relação à sociedade dentro do prejuízo da camada de ozônio. Mas eu vou falar daqui a pouco, mas em 1989 teve o protocolo de Montreal, que diminuiu bastante essa emissão foi um tratado que a partir daí se diminuiu bastante a emissão desses CFCs. Enfim, hoje em dia geladeiras não utilizam isso mais, já mudaram a fabricação, ar-condicionado também, os aerossóis também diminuíram. Ainda tem alguns outros aspectos, algumas coisas que na produção de, por exemplo, borracha de espuma, enfim, espuma de borracha, não borracha de espuma, espuma de borracha que ainda usa alguns gases que vão reagir com o ozônio e prejudicar o ozônio, mas a gente teve uma diminuição bem grande, tá? Desse problema. Não acabou. E tem que ser mantido, claro. É um processo gradual e que você tem que manter para sempre, digamos assim. Mas está bem mais avançado em estágio de evitar o dano do que os outros. Então a gente tem como consequência o aumento da radiação solar, tá? Dessa incidência de radiação solar de raios ultravioletas, tudo bem? Que fazem muito mal para a pele, que geram doenças como câncer e problemas de visão, tá? Que estão associados também a essa entrada dessa radiação ultravioleta, dessa radiação ultravioleta no planeta Terra, tá? Então uma das soluções aqui, uma solução muito grande, foi o protocolo de Montreal, tá? Não confundir com o protocolo de Kyoto, que vai discutir o aquecimento global e o efeito estufa, mas o protocolo de Montreal, que foi uma reunião que decidiu com a diminuição e a extinção, principalmente, da liberação dos CFCs, dos clorofluorcarbonetos. Tá? Então essa é a ideia da redução da camada de ozônio, como funciona. Seguindo, a gente tem a chuva ácida, que ocorre quando tem a liberação de gases como
SO2, NO2, CO2 também. O CO2 é um gás muito prejudicial, tá? Praticamente em todos os outros aspectos. E esses gases, que são prejudiciais, eles são liberados para a atmosfera pelas empresas, indústrias, fábricas, os carros também liberam, tá? E vão reagir com a água na atmosfera. A atmosfera tem muito vapor d'água, tá? E quando ele reagir com a atmosfera, ele vai deixar essa chuva ácida. Toda chuva, ela é um pouquinho ácida. O IPH aí da água vai de 0 a 7, tá? 7 mais básico ali. A chuva tem um pH aí de 5, entre 5 e 6. Então, toda chuva é um pouquinho ácida. Mas, de novo, a gente tem deixado essa chuva cada vez mais ácida com a liberação desses gases poluentes aí, como o dióxido de carbono, tá? E dióxido de enxofre. Isso vai entrar em contato com o vapor d'água, vão ter algumas reações químicas ali que vão deixar essa água bem mais ácida do que esses 5, 6, que é a média de chuvas normais, tá? E vão causar vários problemas, como, por exemplo, vai dissolver mesmo a maior parte dos nutrientes e minerais do solo, de onde as plantas retiram o alimento, tá? A gente tem esses nutrientes que estão sendo levados, vão acabar sendo levados, lixiviados pela água da chuva, que vai passar ainda mais ácida. A chuva ela faz intemperismo químico com o solo. A água, naturalmente, então ela já retira nutrientes. Uma água ácida, ela vai retirar mais nutrientes, mais minerais ainda, tá? Vai deixar esse solo cada vez mais empobrecido. Então, a gente tem a dissolução desses minerais no solo, que são carreados pela água, tá? A gente tem a liberação também de substâncias nocivas para o solo, como, por exemplo, o alumínio, que vai reagir, o alumínio, o enxofre, que vão fazer mal para o solo, tá? De uma forma geral. E a gente também tem o dano direto, que vai danificar as folhas, que são camadas protetoras, está interrompendo, por exemplo, o processo de fotossíntese. Além de danos à sociedade, a gente está falando aqui de danos ambientais e danos à sociedade, como, por exemplo, a corrosão de prédios, enfim, estátuas. Em Minas Gerais teve um problema que as estátuas do Aleijadinho, em Ouro Preto, que são muito famosas, uma parte delas está sendo dissolvida pela chuva ácida em grande quantidade, que tem acontecido na região. Minas Gerais é um estado que tem muita produção industrial, consequentemente a liberação desses gases, e às vezes a liberação acontece numa cidade, mas a chuva ácida vai cair só em outra, porque a gente tem a movimentação das massas de ar ali que vão levar essa chuva para outro lugar, tá? Então, às vezes o lugar que está provocando a chuva ácida nem sofre dano direto, às vezes vai chover lá numa mata, numa outra cidade que não tem tanta liberação de gases assim, e vai ser prejudicial, tudo bem? Então a gente tem agora ultrapassamos mais um que foi a chuva ácida. Agora a gente vai falar do El Niño e Laninha, que pouco tem a ver, pouquíssimo, quase nada tem a ver com a ação humana, tá? Todos os outros que a gente viu, a gente tem a ação humana aqui atuando de forma contundente nesses problemas. Já no El Niño e Laninha não. O El Niño, que é mais famoso, ele recebe esse nome porque quando foi descoberto o evento, a gente estava próximo do Natal, na costa do Chile, tá? E do Peru, aqui na costa oeste, do continente americano. Então estava perto do Natal e em espanhol El Niño significa o menino, e é em homenagem ao menino Jesus, tá? Então por isso o nome do fenômeno é El Niño. E Laninha é um fenômeno que se contrapõe, que foi descoberto um pouco depois, e por oposição, a gente vai ver como é que funcionam eles, El Niño e Laninha, por oposição se chama Laninha, que é a menina. Mas o El Niño ele foi descoberto de forma curiosa, porque as águas da costa do Chile, sempre foram do Chile e do Peru ali, do oeste da América do Sul, sempre foram muito férteis, tinha uma população de peixe grande assim e tal, e num ano específico os pescadores de repente notaram que a quantidade de peixe diminuiu ali. Diminuiu a quantidade de peixe, a pesca ficou mais difícil naquele ano. Isso motivou os pesquisadores a irem procurar para saber o que estava acontecendo naquele lugar, tá? E eles perceberam que a água estava um pouco mais quente, porque o que acontece nessa água, na água do Chile aqui, que a gente tem uma coisa que a gente chama de ressurgência, que é uma água que vem de baixo, mais fria, trazendo mais nutrientes, consequentemente os nutrientes vêm, os peixes vêm se alimentar disso, e você vai criando aquela cadeia trófica ali mais próxima à superfície, e os pescadores se aproveitam dessa lógica, tá? Então a gente tem esse fenômeno que é natural, tá? Dessa água de ressurgência na costa do Pacífico, na América do Sul. E aconteceu nesse ano, fatídico ano onde foi descoberto o El Niño, essas águas ficaram um pouco mais quentes. Mas como é que e aí eles foram pesquisar. E o que eles entenderam? Perto da linha do trópico da linha do Equador, na região tropical, a gente tem o que a gente chama de ventos alísios. São ventos que correm de leste para oeste, nesse sentido aqui, ó, que está sendo mostrado na figurinha.
Esses ventos eles são fortes, acontecem normalmente por causa do efeito de Coriolis, mais as diferenças de pressão, mas isso é para uma aula de clima, tá? E de entender a circulação geral da atmosfera. Mas cabe lembrar disso aqui, tá? Então essas chuvas, esse vento, desculpa, ele empurra a água que é aquecida na superfície da costa do Chile, essa água é empurrada, essa água aqui, ela é empurrada para a direção da Austrália aqui, da Ásia e da Oceania, no Oceano Pacífico, tá? Consequentemente, essa água aqui fica muito fria, porque ela vem de baixo, ressurgência, trazendo os nutrientes, como eu tinha dito, e essa água aqui na costa da Oceania e do Pacífico, ela fica um pouco mais quente. A água mais quente, ela facilita no processo de formação de chuvas, tá? De nuvens. Consequentemente, você tinha uma presença de chuvas ali na, na Austrália, enfim, na Nova Zelândia, na costa leste da Oceania e do pedaço da Ásia. Então a gente tem essa dinâmica aqui quando a gente tem uma característica normal, tá? Esse aqui é o normal, tudo bem? É o que acontece sempre. Os ventos alísios estão ali e tal, empurrando essa água mais fria, mais quente, desculpa, da superfície, indo lá para a Austrália. Essa água mais quente na Austrália provoca chuvas lá e, consequentemente, aqui na costa oeste do Pacífico, a ressurgência, os peixes, enfim. Esse é o fenômeno natural, tá? E quando acontece o El Niño de fato? É quando esses ventos, que são os ventos alísios, eles ficam mais fracos. Eles perdem força. Quando eles perdem força, eles não têm tanta força para empurrar essa água que está na superfície, que está mais quente, aquecida pelo sol, lá para o lado da Austrália. Essa água ela vai ficar mais espalhada, tá? E, consequentemente, a água aqui na costa da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, vai ficar mais quente. Essa água ficando mais quente, a gente tem um aumento de chuvas aqui no Pacífico mais próximo da América, tá? Então, o El Niño é um fenômeno provocado pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Se a gente lembrar o que são os ventos alísios, o que eles provocam, que é empurrar essa água gelada, essa água mais quente, desculpa, fazendo ressurgir uma água gelada no Pacífico, na costa da América, empurrando essa água mais quente lá para a Austrália, a gente sabe que esse é o padrão natural dos ventos alísios. Quando eles ficam mais fracos, esses ventos perdem força, o Oceano Pacífico tem, de uma forma geral, assim, a água do Oceano Pacífico ela aquece, tá? E aí a gente vai ter um aquecimento principalmente aqui na costa do Peru, do Chile, enfim, da costa oeste do Pacífico na América do Sul, tá? Tudo bem? Esse é o El Niño. E o que é a Laninha? A Laninha, se ao contrário, é quando esses ventos ficam ainda mais fortes, quando mais água quente de superfície é empurrada lá para a Austrália e o Oceano Pacífico vai ficar bem mais frio de uma forma geral. Eu vou ter um resfriamento do Oceano Pacífico em mais ou menos 0,5 graus Celsius, tá? Então é bem mais baixo do que o normal. Isso vai, consequentemente, trazer mais nutrientes, mais peixe, enfim. Todo esse processo biológico ali que nos permitiu a comunidade científica descobrir esse fenômeno e estudar esse fenômeno. Beleza? Assim que ocorrem os fenômenos, El Niño e a Laninha. Aqui a gente tem o que acontece, quais as consequências do El Niño e da Laninha no território brasileiro. Bom, vamos falar do El Niño primeiro. O El Niño, na região norte, redução de chuvas no leste e no norte da Amazônia, aumentando a probabilidade de incêndios florestais. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, região norte, redução de chuvas no leste e no norte da Amazônia. Na região nordeste, secas de diversas intensidades nas áreas centrais e no norte da região. As porções sul e oeste não são tão afetadas assim. Então, principalmente, deixa eu apagar para ficar melhor. Principalmente, cadê a canetinha? Peraí, agora vai. Pronto. A gente tem secas diversas nessas áreas centrais, principalmente na região norte. Tá? Na região norte do Nordeste, na parte mais norte do Nordeste. Aqui assim. Vou fazer um pouco maior. Aqui. Na região centro-oeste. Não há efeitos pronunciados nas chuvas na temperatura da região, mas a tendência de chuvas acima da média e temperaturas elevadas no Mato Grosso do Sul. Mais especificamente no Mato Grosso do Sul, está um pouquinho de aumento de chuva e aumento de temperatura, mas nada tão significativo assim. Já na região sudeste também não há um padrão característico de mudança de chuva, mas aumenta moderadamente as temperaturas na região sudeste.
Já na região sul é onde a gente tem um reflexo maior do El Niño no Brasil. A gente tem um aumento bem grande de chuvas abundantes acima da média histórica e aumento da temperatura média, ou seja, tem aumento de temperatura no sul e aumento da quantidade de chuva no sul. É o que a gente chama de veranicos na região sul, tá? Então a região sul é a região mais afetada pelo El Niño no Brasil. Já a Laninha, na região norte, a gente tem aumento dessa intensidade da estação chuvosa, ou seja, chove mais na Amazônia, tudo bem? Então a gente tem mais cheias. Já na Laninha, no Nordeste, as chuvas começam a ficar acima da média, chove mais no Nordeste, até algumas enchentes, dependendo da região do Nordeste. Na região Centro-Oeste, também não há efeitos tão pronunciados nas chuvas e na temperatura, mas há tendência de estiagem. Tendência, ou seja, pode ser que sim. Muita coisa ainda do El Niño e Laninha é tendência, a gente usa essas palavras meio incertas porque ainda tem esse processo de estudo muito grande a ser feito sobre esses fenômenos que são mais recentes, tá? Então, mas há uma tendência de estiagem no Centro-Oeste. Na região Sudeste, não há padrão característico de mudança de chuva nem de temperatura, ou seja, o El Niño aumenta um pouco a temperatura, mas não muda muito a chuva, e a Laninha não muda praticamente nada na região Sudeste. Já a Laninha na região Sul gera uma estiagem, principalmente no inverno, ou seja, aumenta as secas. Então, a região que é mais afetada no Brasil pelo El Niño e pela Laninha é a região Sul, tá? No El Niño tem aumento muito grande de chuva e temperatura, na Laninha a gente tem uma maior estiagem no inverno. Tá bom, galera? Bom, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida é só procurar a gente, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.